Mais um filme para vocês. The Bad Seed, ou A Semente do Mal. Aqui conhecemos Emma. Ela é uma boa garotinha. Ela mora com seu pai, já que sua mãe morreu no seu nascimento. Eles se dão muito bem. E essa é sua tia, Angela, irmã do seu pai. Ela sempre os vem visitá-los. Emma está tomando seu café quando diz que tem um gato morto na fonte. Seu pai vai lá então e tira o gato. E fala para ela não se preocupar, porque o gato não sentiu nada, porque não se sente nada ao morrer afogado. Na escola, o maribondo entra na sala. Todas as crianças ficam agitadas e assustadas, menos Emma. Ela então pega o maribondo e o solta. Seu amigo Miles pergunta como ela não tinha medo, e ela diz apenas que ele só ataca quando é ameaçado. Enquanto isso, o pai de Emma está entrevistando Chloe para ser a babá de sua filha, já que muitas vezes eles têm reunião e precisa sair de casa e deixá-la sozinha. Na escola, a coleguinha de Emma mostra que tem um relógio novo. Então, Emma a empurra no recreio, mas logo se desculpa, fingindo ser um acidente. O que ninguém nota é que quando ela levanta a garota, ela tira dela também o seu relógio novo. O que descobrimos aqui, gente? Emma é uma boa garotinha? Ou será que não? Mas sabemos também que ela gosta de roubar coisas. Em sua casa, ela fica ensaiando seu sorriso. Enquanto isso, na escola, chega o dia da premiação, onde Emma tem certeza que ela vai ganhar o prêmio, como já ganhou várias vezes antes. Mas, infelizmente, Emma não é a sorteada. Quem ganha o prêmio é seu amigo Miles. Ela fica muito chateada. Enquanto isso, Miles recebe uma medalha linda e maravilhosa. O pai de Emma então conversa com a professora, e ela diz que sua filha é uma criança peculiar, mas muito inteligente, mas nunca tem medo de nada. O pai de Emma conversa com ela porque sabe que ela está triste, já que ela pensou que ela ganharia o prêmio, e ela diz que Miles não deveria ter ganhado, ela deveria. Mas depois ela volta atrás. Depois disso, Emma leva Miles para o penhasco atrás da escola. Eles conversam e ele diz: "O que estamos fazendo aqui? O que você quer?" Ela olha para sua medalha. E depois disso, vemos os olhos de ódio no rosto de Emma. Na festa, Emma chega correndo e pede para o pai para que eles vão para casa. Enquanto isso, duas crianças chegam correndo. Todos correm para o penhasco e descobrem que Miles havia caído e estava na água. A mãe dele fica desesperada, mas não pode salvar o filho, já que ele já está morto. O pai de Emma fica chateado, mas acha estranho porque Emma não chorou nenhuma vez pela morte de seu amigo Miles. Sua tia diz que tem que dar um pouco de tempo a ela. De manhã, ela conversa sobre as coisas, fala sobre o tempo e nunca sobre Miles. Ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim. Ele fala para sua irmã que acha estranho porque Emma não chorou e não demonstrou nenhuma emoção. Ela diz que as crianças reagem de maneira diferente. Talvez ela só não tenha sentido ainda, mas que eles devem estar lá para quando isso aconteça. Então, ele apresenta a nova babá, Chloe, para Emma. Emma fica animada. E ele diz que vai mostrar a casa para a babá antes que ela mostre para a babá o seu quarto. De noite, Emma diz que quer ver um filme. A babá diz para ela ir na frente. Enquanto isso, ela fuça nas coisas do pai da Emma e também rouba alguns comprimidos. Chloe diz zombando de Emma que, como ela não chorou pela morte do seu amigo, talvez ela não ligasse para ele. Então, diz uma palavra feia. Emma diz que ela é muito mal educada. Ela diz: "Você é uma garota bem especial." E Emma diz: "E você é uma ladra." No dia seguinte, fazem um memorial para a morte de seu amigo. Todas as crianças choram, menos Emma. O que é estranho, ela faz carinha de triste, mas não tem lágrimas. Em casa, ela fica tranquila enquanto seu pai arruma seu quarto. E ela diz: "O que está fazendo aqui?" Ele: "Estou arrumando." A ela: "Mas meu quarto está arrumado." Ele sempre está arrumado. Enquanto isso, o pai dela nota nas fotos que ela sempre ficava de olho na medalha de Miles. A professora e um homem que parece policial vão à casa de Emma, mas ele diz que é apenas para o seguro. Ele diz também que estão fazendo uma pequena investigação, já que disseram ter visto Emma
indo para o lado do penhasco no dia do acidente. Emma escuta tudo e sabe que precisa sair dessa antes que eles notem, então ela se joga no chão com um pote de vidro nas mãos. Acaba se machucando. A professora então se assusta com o acidente da pobre criança e eles vão embora. Enquanto isso, o pai de Emma cuida de seu curativo e pergunta para ela se ela tem algo para dizê-lo. Ela diz que não, e ele fala que a professora disse que ela esteve no penhasco, e ela diz que não, que nunca esteve lá, que a professora só disse isso porque não gosta dela. Depois disso, o pai de Emma está pela casa e vai depois tomar um banho. Quando ele sai do chuveiro, ele leva um susto ao encontrar com Chloe no seu quarto. Ela diz que queria entregar a lista de compras, né, gente? Mas não precisava entrar no quarto, né? Pelo que convenhamos. Não podia bater na porta, né? Momentos depois, Chloe vai até onde está o pai de Emma trabalhando e diz a ele que gostaria de fumar, já que lá dentro ela não pode. Ele diz que não, porque muitas coisas ali são inflamáveis e que não pode fumar. Ela diz então que deveria parar mesmo. Enquanto ela passeia com a menina, elas duas veem a professora na casa de Miles. Então Chloe olha para Emma e diz para ela que eles vão descobrir o que ela fez com o garoto. E que ela não se importa se ela tem empurrado o menino. Mas eles vão descobrir e aí ela vai para a cadeia. Em casa, as duas sozinhas, Chloe coloca medo na Emma, falando que você sabe o que acontece com criancinhas que matam pessoas? Se elas só roubam ou fazem outras coisas, é uma pena bem mais leve, mas quando você mata alguém, vão para a cadeira elétrica. Emma diz que não existe cadeira elétrica para crianças, e ela diz que existe sim, que é uma cadeira rosa, e aí eles amarram a criança naquela cadeira e deixam ela lá para fritar. No dia seguinte, Chloe está procurando por Emma, que não encontra em lugar nenhum. Ela procura por todos os lados. Não sabe realmente onde a garota se meteu. E logo vemos a professora de Emma, que vai pegar seu carro. Ela o pega, só que de repente, quando está no volante, nota que tem um maribondo dentro de seu carro. Ela fica assustada ao ele subir em seu rosto. Enquanto isso, Chloe encontra a medalha que Emma roubou. Ela leva um susto, a professora, e acaba parando o carro. Assim, ela abre a janela e aquele maribondo vai embora. O que ela não sabia é que atrás de seu banco existia uma casa de maribondos cheia. O pai de Emma chega em casa e não encontra sua filha, então ele vai direto para o quarto. O que ele não notou é que seu abajur está a medalha de Miles, a que a sua filha roubou. Então, Emma vem conversar com seu pai. Ela conversa um pouco e logo nota a medalha. Ela sabe que precisaria tirá-la dali antes que ele a notasse. Então, ela tenta, mas não consegue. Então, ela tem que mostrar para ele o que ela tem nas mãos. E ela mostra que é a medalha de Miles. Ele fica impressionado e pensa: como essa medalha veio parar aqui? Então, ele vai para o quarto de Emma para conversar com ela. Ela diz que não sabe, mas Chloe diz que encontrou a medalha escondida debaixo de sua cama. Ela então não tem como mais mentir. Então, ela fala para o seu pai que ela mentiu, porque ela foi sim para o penhasco com Miles. Eles estavam brincando, era tipo pega-bandeira, e que ela ia devolver a medalha para ele. Mas como ela não viu depois, já que aconteceu o acidente, ela não pôde devolver. Chloe então diz a Emma que falta pouco para que eles a peguem. Emma não gosta nada do jeito que ela fala, então seu pai a chama para que eles vão até a casa de Miles para entregar a medalha à mãe dele. Na casa de Miles, a mãe de Miles fica feliz, então Emma vai até ela e entrega a medalha. Ela pergunta como a medalha estava com Emma. Emma diz que eles estavam brincando momentos antes do acidente e que o garoto deixou com ela. Ela pretendia devolver, mas depois aconteceu aquele terrível acidente. Depois de entregar a medalha, Emma pergunta para o seu pai se eles nunca mais precisarão falar sobre Miles. Ele fica muito preocupado e começa a investigar sobre crianças com transtorno de caráter ou psicopatia. Ele acha que sua filha não é normal.
Ele fala para ela que ela precisa falar com o terapeuta e ela diz que tudo bem, mas enquanto isso ela aperta suas mãos com tanta força que machuca-as. Na reunião com a doutora, ele entra primeiro e diz a ela que acha que sua filha não é uma criança como as outras. Ela tem sentimentos, mas não como as outras crianças. Em muitos momentos, ela é fria, estranha, seca. A doutora diz que em poucos casos, em casos extremamente raros, já encontrou alguma criança que realmente tivesse algum problema psicológico. Então, Emma vai falar com ela e diz sobre a morte de seu amigo Miles. Ela também mente dizendo que chorou muito pela morte do seu amigo. Ela conversa com a doutora como se fossem amigas e realmente consegue encantá-la com seu sorriso angelical e sua carinha de anjo. A doutora realmente acredita em Emma de que não há nada de errado com ela. E ela diz isso para seu pai, que Emma é uma criança normal e que até a lembra ela quando criança. Na viagem de volta, todos chegam bem em casa. Mas o pai de Emma ainda está confuso. Ele chega e encontra Chloe na varanda tomando um sol. Ele para alguns segundos e fica observando. E logo ela nota que ele está ali. Então ele diz que Emma está esperando ela no quarto. Ela se veste e vai para lá. Diz que apenas estava tomando um sol. E ele fala para ela que não tem nenhum problema. Ao chegar no quarto, Chloe diz que talvez poderá se tornar sua madrasta. E Emma não gosta nada. Ela diz que ela e o pai de Emma se entendem muito bem. E Emma diz claro que não. E ela diz que sim, que ele estava observando-a, escondido. Emma não gosta nada disso. Chloe diz que ela deveria se acostumar, porque ela pode ser sua nova mamãe. Ela diz que Emma não é boa, mas que ela também não é, e que ela não tem medo dela. O que ela deveria ter, né, gente? Ela deveria, pelo menos, ter juízo na cabeça. E nessa noite, o pai de Emma diz que tem uma reunião muito importante e terá que sair por algumas horas, mas que logo estará de volta. Emma, furiosa, vai conversar com ele e diz que Chloe disse que vai ser sua nova mãe, sua nova madrasta, e que ela não quer uma madrasta. O pai dela diz que isso é uma besteira, que ele nunca se interessaria por Chloe. E ela diz que não quer uma madrasta, xingando seu pai. Então ele sai. No encontro, vai tudo bem. Ele e sua amiga conversam e parecem estar se divertindo bastante. Enquanto isso, na casa, Chloe não sabe onde Emma está, o que é um perigo, né, gente? Se a criança desapareceu, tá aprontando alguma coisa. Então, Chloe decide procurar pela casa. E o pai de Emma no jantar está muito feliz, conversando com sua amiga e se divertindo, distraindo um pouco a cabeça. E em casa, Chloe sobe até o quarto, mas não encontra Emma. Ao olhar pela janela, vê que a porta do depósito está aberta e então ela decide ir até lá, já que acredita que Emma esteja lá, né? Então, ela sai e vai até lá. Ao chegar lá, a porta está semi-aberta. Ela entra, mas rapidamente a porta se fecha. Ela acredita que Emma está tentando assustá-la, já que ela mostrou à garotinha que não tinha nem um pouco de medo dela. Depois de tentar abrir a porta, ela não conseguiu. Ela grita por Emma, falando que não gostou da brincadeira e que ela irá lhe pagar. Logo, próximo à porta de entrada, o fogo começa. Emma havia jogado gasolina e agora acendeu o fogo. Ela começa a chamar por Emma, falando que a brincadeira não tem graça, mas eu não acho que seja uma brincadeira. Enquanto isso, no jantar, todos estão bem. E Chloe vê Emma pelo vidro da janela. Ela fica com tanta raiva e ela dá um soco na janela. O problema é que ela se corta e acaba se desequilibrando e caindo no meio do fogo. Após isso, ela se queima totalmente e morre. E Emma apenas fica parada assistindo toda a cena.
Logo, vemos carros de polícia que foram ver o ocorrido e tentar salvar Chloe, mas infelizmente não foi possível. O pai de Emma chega desesperado e quer ver sua filha, já que ele acha que pode ter acontecido alguma coisa com Emma. Os policiais dizem que a garota estava bem e que ele ficou com ela a todo momento e que ela não falou nada, que possivelmente deveria estar em choque. A garota, com uma carinha de feliz, começa a acariciar o rosto do seu pai, falando: "Calma, papai, tudo bem, está tudo bem, não aconteceu nada comigo." É claro que não, né, gente? Foi ela que fez, né? Ela fez isso. Depois que os policiais vão embora, o pai de Emma senta na beira da cama enquanto a garota finge estar dormindo. Quem não já fez isso, né? E ele diz que sabe que não foi um acidente. Ele então diz a Emma que quer saber o que aconteceu aquela noite e todas nas outras, como o acidente da sua primeira babá, o acidente do Miles, a professora da escola e Chloe. Ela finge que está dormindo e ele diz: "Você não entende? Você pode ser presa, você vai para a cadeia ou para um hospício." Então a garota diz: ele fala sobre sua primeira babá. Ela diz: "Aquele dia, ela não deveria ter segurado meu braço daquele jeito. Eu dei um chute nela e ela caiu da escada." Ele, horrorizado, ainda escuta o que aconteceu com Miles. "Eu queria a medalha. Ele tinha que me dar. Ela era para ser minha. Então eu peguei. Mas quando eu o empurrei, ele caiu. Ele começou a gritar, pedir ajuda, dizer que não sabia nadar. Mas eu não acreditei. Ele era muito exagerado mesmo." Mas depois ele parou de gritar. Então, ele pergunta sobre a professora. Ela diz que a professora ia entregá-la, ia contar para todo mundo, para a polícia, e ela seria presa. Então ele pergunta sobre Chloe. Ela diz que matou Chloe porque ela mereceu e porque ela disse que eles iam levar ela para a cadeia e colocar ela na cadeira elétrica infantil, uma cadeira cor-de-rosa. E ela não quer ser presa. Eu não quero ficar na cadeira infantil. Eu não quero, papai. Por favor, papai, não deixe que eles me levem, não deixe que eles me prendam." Então ele diz: "Como você pôde?" Ela diz: "Eu só fiz o que ninguém tem coragem de fazer. Precisava ser feito. Alguém teria que ter feito. Então eu fiz." Ele fica horrorizado e assustado por essa ser sua filha. Logo depois, ele está dormindo quando um policial liga para ele. Ele então atende o telefone. O policial diz que precisam conversar com eles sobre o acidente na casa e sobre Miles, que eles gostariam de conversar com ele e com Emma. O pai da Emma então diz para o policial para que eles se veem na segunda-feira, já que Emma está doente agora. Então, ele corre até o quarto da filha, pede para ela levantar e arrumar suas malas, porque eles têm que ir rápido. Então, eles caem na estrada. O que eu acho um erro, gente. Ela tinha que pagar pelo que ela fez. O caso é que ela não vai mudar, ela não vai melhorar. Dificilmente ela vai. Enquanto isso, na viagem, eles param para tomar sorvete e continuam indo para a casa do lago. Emma diz como ele pode ir para lá se ele não gosta daquela casa, que ela já ouviu ele dizer uma vez que odiava aquela casa. Ele fala então que lá é o melhor lugar para eles e que lá eles estarão seguros. Ele fica pensando no que fazer, já que como ele poderia mudar sua filha. Eles então chegam na casa do lago e são recebidos pelo caseiro, que é muito seu amigo e que não os vê há anos. Ele fica feliz também por ver Emma, já que a última vez que ela esteve ali, ela era apenas um bebê. Então, eles andam pela casa
E Emma também, já que ela nunca havia estado ali antes. O caseiro os deixa e eles ficam na nova casa. Seu pai, então, fica pesquisando na internet sobre crianças que matam. Ele fala para sua irmã que vão passar alguns dias lá, que vai fazer bem para eles e principalmente para Emma, enquanto olha sua arma. No dia seguinte, ele continua pesquisando e estudando, enquanto o policial liga para ele e diz que o fogo na casa, um incêndio, foi criminoso e que ele precisaria falar com ele antes dos outros policiais, já que agora eles estão em risco. O pai da Emma acaba tendo outro pesadelo, já que isso ultimamente acaba sendo muito recorrente. Na manhã seguinte, os dois tomam um café da manhã. E Emma parece não se importar absolutamente com nada do que aconteceu. Depois, ele está sentado na sala, ouvindo um áudio que fala de crianças psicopatas, e ela chega bem atrás dele. Ele pergunta: "O que você ouviu?" E ela pergunta para ele: "Papai, você acredita em mim?" E ele, erradamente, diz: "Eu não sei mais no que acredito." Emma então escova os dentes para ir dormir. E seu pai pega sua arma. Então ele põe Emma na cama. Enquanto isso, Emma já está tentando se aproveitar de seu pai enquanto ele dorme. Ela então abre todo o gás da casa, da cozinha, da lareira e o deixa lá dentro enquanto vai ficar na beira do lago. Ele está dormindo, até que todo o cheiro do gás, quase o intoxicando, faz com que ele acorde. Então ele desliga todos os gases da casa. Emma realmente queria matar seu pai. Ele então desliga tudo. Emma, ao olhar para trás, vê seu pai vivo e fica incomodada com isso. Então ele sai para fora e se aproxima dela e pergunta: "Por quê? Só me fala por quê. Eu sou a única pessoa que você tem." E ela diz: "Não, você não é. Se você morrer, eu vou morar com a tia Ângela." Ele fica triste porque sabe que sua filha não tem mais solução. Então, como se não estivesse ligando para essa tentativa de assassinato, ele dá a mão para ela e os dois voltam para casa juntos. Esse pai, tadinho dele. Ele fica olhando apenas para a foto de sua esposa, que era muito bonita, e que não está ali para ajudá-lo com toda essa bagunça. Ele está chateado, mas não tem muita opção. Emma então diz que ama seu pai. Ele, enquanto isso, pega seus remédios de dormir, os maceta, coloca dentro do chocolate quente. Enquanto isso, Emma está no quarto lendo um livro antes de dormir. Ele leva chocolate quente para os dois, o que foi o primeiro erro. E logo em seguida, Emma diz que queria o dela com chantilly. Então ele deixa os dois copos no quarto e vai buscar o chantilly. Então os dois tomam o leite e ele conta para ela sobre o dia em que ela nasceu e coisas bonitas sobre sua mãe. Enquanto isso, Emma aparece. Cada momento está mais sonolenta, o que ele acredita ser graças a seu remédio que ele colocou no leite.
Ele acredita que agora sua filha não poderá mais machucar e nem fazer mal para ninguém. Ela diz que o ama e ele diz que também a ama. Depois disso, acreditando que sua filha está morta, sem ter certeza, né? Ele liga para sua irmã e conta tudo que Emma fez, todas as coisas horríveis e todas as barbaridades. Sua irmã fica assustada porque não entende o que está acontecendo. Ele diz que fez o melhor que pôde para proteger a Emma, já que ela nunca pararia e ela nunca mudaria. Logo, vemos Emma acordando em seu quarto, o que prova de que ela não estava dormindo, menos ainda morta, né? Ela está bem viva. Ela então mira a arma para a cabeça de seu pai enquanto ele dorme, já que o remédio estava no seu copo. Ela tenta atirar nele, mas não dá certo. Então, ele acaba se assustando e acordando no susto. Ele então a vê e corre para cima dela. E ele pergunta: "Você não está?" Ela: "Não, eu não estou. Eu troquei os copos." Então ele tenta pegar a arma, que com muito custo ele consegue, mas Emma é esperta e corre. Ele vai atrás dela, meio que cambaleando, e logo nota que ela se escondeu no banheiro. Ele vai até lá e pede para que ela abra a porta, mas ela não abre. Ela começa a chorar e liga para a polícia, dizendo que seu pai está tentando machucá-la. Ele diz para ela abrir, que ele não vai fazer nada, mas ela não acredita. Ela chora desesperada, mas logo seu pai arrebenta a porta e pega a Emma. Ele fica muito triste por isso, mas ele não tem muita opção. Emma chora como uma garotinha inocente. Enquanto isso, o caseiro chega e aponta a arma para ele, dizendo que não vai deixar que ele machuque essa garotinha. Ele então diz que ele não entende e que ele precisa resolver isso. Ela precisa parar. Ela tem que parar. Quando ele aponta a arma para Emma, no mesmo momento em que ele tenta atirar, segundos antes, ele é atingido por uma bem no peito. É uma das cenas mais tristes dos filmes, gente, já que a única coisa que ele queria é proteger a filha maluca dele. Só que o certo era ele ter mandado ela pro hospício mesmo. A garota chora enquanto seu pai, infelizmente, já era. Essa parte é muito triste. Segundo depois a isso, vemos os policiais levando o corpo dele, enquanto a sua tia chega desesperada, já que ela descobre tudo o que aconteceu naquela casa. Ela então vai conversar com sua sobrinha, que ela acredita estar em choque ou assustada, só que não. A garota está normal e a única coisa que pede é: "Tia, quando a gente for para casa, será que eu posso tomar um sorvete?" E sua tia fica meio assim, mas tudo bem, querida, tudo o que você quiser. Então ela abraça sua sobrinha querida, que olha para nós e dá aquele leve sorriso. Filme maravilhoso, gente. Se inscrevam no canal se gostarem do vídeo, beleza?